Oi, pessoal. Os temas apocalípticos estão muito em voga nos tempos atuais, só que acabaram ganhando pitadas de modernidade. Então a gente vai encontrar naves espaciais povoadas por seres extraterrenos ou intraterrenos, convivendo com conceitos bíblicos, científicos, espíritas, teosóficos, filosóficos e budistas, por exemplo, buscando nos trazer novas releituras e possibilidades em relação à interpretação das profecias que falam sobre o final dos tempos. Mas essas questões são levadas todas muito ao pé da letra. Aí então, onde se diz, por exemplo, que o Senhor surgirá dos céus diante de todos, acaba se concluindo que isso ocorrerá numa espécie de aeronave e coisas do tipo. Isso tudo vai acabar chegando até nós por meio de palestrantes que se dizem portadores de conhecimentos ocultos, oriundos de outros planos misteriosos de consciência, acessíveis apenas a poucos. E se justificam citando bibliografias que, se a gente for verificar, acaba não encontrando ali o conteúdo citado, ou quando o encontramos, percebemos que sua interpretação está bem tendenciosa. Mas dificilmente as pessoas vão se preocupar com esses detalhes ou verificar tais livros, porque o que importa é a ilusão. Não estamos suportando a frieza da realidade. E então, como isso não acontece, esses supostos mensageiros acabam ganhando certa fama e credibilidade. Sinceramente, eu até gostaria que alguma coisa desse tipo acontecesse, porque eu estou sentindo grande necessidade de ser surpreendido por algo inusitado e positivo. Embora o tempo e a experiência tenham me ensinado que as grandes coisas verdadeiramente espirituais são grandiosamente simples, a ponto de passarem despercebidas. Mas o que acaba valendo mesmo nos nossos dias é a ilusão. Estamos vivendo tempos de ilusão, onde tudo aquilo que ilude é muito mais bem recebido do que aquilo que realmente esclarece. As pessoas sentem necessidade de serem enganadas, talvez pelo fato de não conseguirem lidar com a realidade de modo objetivo. Não vamos julgá-las, mas sim compreendê-las, porque essa fuga para se proteger de uma realidade com a qual não conseguimos lidar faz parte da névoa netuniana e acaba sendo a razão de todos os vícios. E por isso também as questões ligadas aos vícios andam tão em voga ultimamente. Sem contar que os tempos atuais estão exigindo muito das pessoas em termos de avanço mental, por meio de tantos desafios e conflitos dolorosos. Por outro lado, tudo isso faz parte e corrobora com a ambiência desses tempos de final de ciclo, onde a questão dos falsos profetas que proliferam por todos os setores acabam fazendo parte do contexto apocalíptico dos nossos dias, amplamente anunciados por todas as escrituras de todas as religiões. Percebam quanto tudo isso está vindo à tona e nos levando a fazer tais questionamentos, que de uma certa maneira também são influenciados pela ação dos astros que estão nos induzindo a isso. Como sabemos, nada é por acaso, pois a hora da transição cíclica soou, e não é à toa que estamos tendo a oportunidade de viver essa experiência tão incrível deste tempo tão emblemático que estamos atravessando, o qual, se soubermos viver com consciência, acaba por nos permitir um grande salto em termos evolutivos. E por incrível que possa parecer, isso é privilégio kármico. Estarmos aqui nessa hora tão dramática do embate da luz com a sombra, dentro e fora de nós. A astrologia está estruturada em função de um grande círculo zodiacal, onde a vida se inicia em Áries e vai percorrer 12 signos ou casas até ter sua conclusão no signo de Peixes. E isso vale tanto para os grandes quanto para os pequenos ciclos das nossas vidas, e vai reger também tanto nossos caminhos individuais quanto os grandes ciclos ou eras da humanidade. A gente já explicou em outros vídeos como é a concepção do mapa astral, tanto em relação aos estágios das nossas vidas, onde cada casa representa uma fase da nossa existência, como em relação aos quadrantes, determinando 4 grandes fases pelas quais teremos que passar: infância, juventude, maturidade e velhice. Não apenas os seres vivos, mas também tudo aquilo que existe em todos os segmentos da sociedade.
E então, conceitualmente falando, após a gente atingir o auge da nossa missão em algum aspecto, que é representada pelo meio do céu no mapa astral, chega então o momento de recolhermos essas experiências e nos prepararmos para entregá-las ao mundo, ou à mônada, no momento da finalização da nossa existência, quando encerramos o ciclo zodiacal em Peixes, na casa 12, que é regida pelo planeta Netuno. Popularmente, a casa 12, então, acabou sendo aquela tão temida, associada às doenças, aos inimigos ocultos, mas, na verdade, ela é uma casa, ao mesmo tempo, de finalização e de transição. Isso vale tanto para os nossos ciclos pessoais, quanto para os grandes ciclos da humanidade. Eu costumo dizer o seguinte: imaginemos um ano letivo que tem início em janeiro e em dezembro nós temos nossas férias, onde fazemos uma reavaliação de tudo aquilo que vivemos e realizamos nesse ano que passou e nos preparamos para o novo ano que virá, fazendo novos projetos. Esse período de reavaliação corresponderia ao conceito original da Casa 12. Ou então, imaginemos uma pessoa que adoece e por algum motivo precisa ser internada. E nesse hospital, então, vai fazer uma reavaliação dos motivos que a levaram até aquela situação, que talvez sejam os nossos inimigos ocultos, onde receberá uma conscientização do seu estado geral e um tratamento a fim de que possa se restabelecer quando sair dali. Esse também é o espírito da Casa 12. Assim como quando imaginamos uma criança sendo gestada, onde as experiências das vidas passadas estão se organizando e sedimentando para estruturar a alma de um novo ser que nascerá. Isso também é Casa 12. Por isso, nela, a gente vê inclusive a ambiência que rodeava nossas mães quando estávamos sendo gestados. Nesse sentido, então, essa casa é também aquela que vai nos apontar o abandono de um estágio para o início de outro. É a larva que se transforma em borboleta, mas deixa o casulo de seda para trás, para que este possa ser utilizado por outras pessoas, talvez como fio de Ariadne a guiar seu amado pelo labirinto. E esse casulo vai ser representado pelos planetas que porventura ali estão, já que esses planetas são aqueles que cumpriram todo um ciclo zodiacal através de muitas vidas vividas, ou seja, passaram pelas experiências das 12 casas em termos de consciência e agora precisam renunciar e entregar seu aprendizado ao mundo. Desse modo, por exemplo, se temos a Lua nessa casa, é a nossa emoção que está passando por essa revisão final e se preparando para uma nova etapa. Se temos Mercúrio, é a nossa mente e nossa comunicação. Se temos Júpiter, a nossa fé. Se temos Marte, a nossa ação, e assim por diante. E quando ali os planetas então estão retrógrados, é algo que teremos que fazer obrigatoriamente por bem ou por mal. Daí o conceito de sacrifício. Porque os planetas retrógrados significam compromissos assumidos em vidas passadas que não cumprimos e agora precisam ser saudados. Por isso, a casa 12 acaba sendo, por um lado, uma casa de doação e ao mesmo tempo de sacrifício. Mas pelo fato de Peixes ser o último signo do zodíaco, por outro, acabou erroneamente gerando o falso conceito de que todos aqueles que nascem no signo de Peixes estariam na sua última encarnação, como se isso fosse possível no atual estágio da humanidade. Percebam que a coisa não é tão simples assim. Como todos sabem, nós estamos atravessando um ciclo de Saturno, que teve início em 2016 e terminará apenas em 2052, quando finalmente haverá a chegada do ciclo de Vênus ou da Mãe Divina, como compensador amoroso dos tempos difíceis que nos aguardam até lá. Tudo isso simultaneamente ao início da nova era, ao início do ciclo de Aquários. No dia 3 de fevereiro de 2012, ano tão importante do calendário maia, Netuno entrou em Peixes, onde permanecerá até janeiro de 2026, quando finalmente adentrará em Áries, ou seja, se dará então o início de uma nova etapa para a humanidade, referente a tudo aquilo que esse planeta representa, tanto nos seus aspectos místicos quanto humanitários,
sendo que atualmente ele está no último grau de Peixes e o último grau de cada signo é o mais forte, por ser aquele que concentra a conclusão de todas as experiências ali realizadas. Porém, quando Netuno fica retrógrado, como está atualmente, acaba manifestando um lado bastante delirante, eu diria, porque pode nos levar a acreditar em coisas que, na sua grande maioria das vezes, não fazem sentido ou têm praticidade alguma. É a necessidade do escapismo, do sonho e do devaneio. E até mesmo do fanatismo em todos os seus aspectos, em todos os setores, como fuga do confronto com a realidade. Por outro lado, pelo fato desse planeta estar em Peixes, que é seu domicílio, onde ele expressa toda a sua força, está também encerrando um ciclo de 164 anos e meio e está ainda por cima recebendo grande influência de Urano, que representa a criatividade imaginativa, entre outras coisas, e de Plutão, que traz à tona as questões do inconsciente coletivo, dos medos e a necessidade de manipulação. Então fica claro e evidente essa ambiência planetária que estamos atualmente atravessando. Tudo isso alimentado ainda mais pela presença de Saturno, que também está atravessando Peixes, onde ficará até 25 de maio de 2025, quando finalmente adentrará em Áries, dando início ao novo ciclo. Ou seja, as experiências de Saturno também estão sendo revisadas, assim como as de Netuno. Desse modo, tudo aquilo que diz respeito a poder, valores, estruturas da sociedade, quanto a sonhos, crenças e ideais da humanidade, está passando por uma profunda revisão, ou melhor dizendo, está sendo julgado. E por isso estamos perdidos sem entender mais o que é o que, porque a cada dia essa confusão aumenta mais, o que acaba sendo um terreno muito fértil para o florescimento das teorias mais delirantes. Se Peixes está associado ao arcano 19 do tarô, que representa a claridade ou conclusão de algo, e Netuno está ligado ao arcano 13, que é aquele da morte ou transição, Saturno, por sua vez, está associado ao arcano 20, o julgamento, porque é assim que ele age, como um juiz severo, por todas as casas por onde ele passa, e conforme então ele vai se aproximando e se aproximando de Netuno, no último grau de Peixes, teremos então o momento do grande julgamento de um final de ciclo. Por isso essas questões ligadas ao fim dos tempos, Apocalipse, Armagedon, Anticristo, estão tão presentes e ativas entre os humanos, ainda que de modo inconsciente, como se estas estivessem pairando no ar, e é claro que acrescidas da imaginação criativa uraniana e os medos abissais plutônicos. E como ocorre nos julgamentos, os réus se apresentam perante os juízes. E por isso, então, vemos todas essas sombras caóticas aflorando à nossa volta e ficamos estarrecidos e incrédulos perante aquilo que nossos olhos passam a ver e as nossas almas passam a perceber e sentir. Está ocorrendo tanto um julgamento do lado de fora, quanto um julgamento interior em cada um de nós. E isso não está acontecendo em função de nenhuma divindade poderosa a nos apontar o dedo do lado externo, mas sim pela ação da chama do nosso Deus interior que começa a renascer, tal qual uma brasa reavivada pelo sopro do novo ciclo. E quando a luz desperta dentro, ela empurra as sombras para fora. A gente não pode esquecer que estamos vivendo a manifestação de um avatar da mente abstrata, que para poder se manifestar é preciso que haja um colapso da mente racional através do emocional. Então, todas as incertezas se convertem em dúvidas, medos e falta de fé. E aí vem o desânimo, a desmotivação, as confusões e até mesmo as doenças. Porque Netuno em Peixes nos exige que entremos em contato com a fragilidade humana para que desenvolvamos a empatia. Caso contrário, ficaremos doentes para aprendermos através das nossas próprias fragilidades. Por isso aconteceu a pandemia. Mas como que a gente sai disso? Na verdade, o que está nos sendo exigido nesse momento é o não envolvimento com nenhum dos lados dessas forças,
tal qual acontece quando estamos passando por um momento de grande ansiedade ou depressão, já que não sabemos ao certo o que é o bem e o que é o mal, porque somos parciais e tendenciosos nesse sentido. Estamos sendo convocados para desenvolver a neutralidade e aprender com a observação, tanto de nós mesmos quanto do mundo à nossa volta. Aí muitos podem me dizer, mas isso não é omissão? Fica aqui então uma proposta de exercício. O que é mais fácil? Envolver-se com tudo isso ou ficar como observador isento? Percebam que a última hipótese é dificílima da gente conseguir, porque nos exige uma constante vigilância dos sentidos, praticamente em tempo integral, ao passo que para haver envolvimento basta a gente entrar nas redes sociais. É sempre bom lembrar que na hora em que nos colocamos como observadores imparciais de nós mesmos, é que descobrimos quem realmente somos. Agora, analisando por outro lado, Netuno também está relacionado ao desenvolvimento do nosso sexto circuito neural, glândula pineal, mente intuitiva, que implica em atingir essa neutralidade entre bem e mal, conciliando essas duas partes dentro de cada um de nós, ou atingirmos a neutralidade de julgamento que permite a manifestação do amor incondicional. Porque enquanto estamos julgando, estamos negando aquilo que chamamos de amor. E essa polaridade tão exacerbada que estamos vivendo só será superada pela ação da neutralidade que deve estar agindo no mundo através de cada um de nós. Percebam então que todo esse movimento está aí para nos permitir reforçar ainda mais a nossa conexão com a tríade superior. Mas infelizmente não há crescimento sem dor, e se não houvesse essa confusão à nossa volta, nos levando a esse questionamento, certamente não sairíamos do lugar. Nesse caso, o conceito implícito de julgamento contido no termo juízo final passa a ganhar o significado da oportunidade da humanidade finalmente criar juízo, ou seja, amadurecer espiritualmente falando. Quando compreendemos isso, tal julgamento deixa de ser um momento terrível, onde existe um risco de condenação a penas infernais eternas, e passa a ser um momento da conclusão final, em que finalmente temos a oportunidade de atingir e conquistar uma nova consciência, agora num estágio mais evoluído, já que as penas eternas não passam da ignorância dos desígnios divinos, já que nada será condenado ou retido na evolução, porque tudo faz parte de um grande todo que veio de Deus e para ele há de voltar. Fica aqui então mais um tema para a gente pensar. Espero que vocês tenham gostado. Vamos que vamos, mente livre, coração leve e até a próxima.